De louvar o teu nome, de congregar. E assim, ó Deus, diante da tua presença, nós te louvamos. Pois, por mais que, ó Deus, nós possamos falhar, o Senhor não falha. O Senhor se mantém fiel e as tuas promessas, ó Deus, permanecem. Por isso, ó Deus, diante de ti, nessa manhã de sábado, nós clamamos, ó Deus, continua a falar conosco, agora através da palavra pregada. Traz bênção e vida para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Que bênção a gente poder estar juntos. Não tinha vindo realmente até este novo templo aqui em Blumenau. Faz alguns anos já que eu não vinha a Blumenau congregar com os irmãos. E com a graça de Deus, hoje estou aqui. Estou pela metade, minha esposa não pôde vir. Ela fez uma cirurgia na coluna na semana passada, então está se recuperando. Daí larguei com a família hoje, por isso hoje é mais um bate-volta da minha parte mesmo. Então, mas o Renan e a Fernanda aceitaram vir comigo e a gente veio aqui hoje passar o dia com os nossos irmãos. E hoje, então, incumbidos de trazer a palavra agora de manhã aqui, a gente quer falar um pouco sobre família, a gente quer falar um pouco dentro deste mês de maio, onde a gente aproveita essa oportunidade, essa ponte cultural, para falar sobre o que Deus pensa, sobre qual a ideia de Deus sobre família e casamento. Amados, deixa eu fazer um entendimento aqui. Eu saúdo os casados com a paz do Senhor. Saúdo os solteiros com a paz do Senhor. Beleza, deu para entender. Então, o público predominantemente casado, e quem é solteiro, imagino que queira casar. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre família, e nós vivemos tempos que realmente já eram preditos pela palavra de Deus, que são caracterizados por algumas questões que demonstram que Jesus está às portas. A gente vive, como a gente já vê há algum tempo, a era onde as coisas são facilmente descartadas, assim, algo que fica gasto, algo que quebre, algo que já apareça, já datado, ou quando a gente cansar de alguma coisa, a gente troca. E muitas vezes, a gente traz isso para os nossos relacionamentos utilitaristas, seja na amizade, seja na fraternidade, seja no casamento. E a gente vai olhar hoje aqui para o ensinamento de Jesus. A gente, se você bem sabe, geralmente de cada 5 casamentos, falando nisso, minha filha está se preparando para casar. Eu e a Adriana, nós não temos filhos de ventre, mas temos filhos de coração. Temos a Luísa, 24 anos, pretende casar agora no primeiro trimestre de 2025. E dá uma dor no coração, dá uma dor no bolso, casamento tem essas questões. E a gente acompanha os dois de perto, ela e o meu futuro genro, e a gente deseja que eles realmente se casem para a glória de Deus. Porque a nossa vida, ela deve refletir a glória de Deus em tudo. E se tem um lugar que o evangelho deve funcionar, é na nossa casa, na nossa família.
Eu ouvi uma vez uma frase, e eu acho bem pertinente ela, e reproduzo ela à torta e à direito, que a família é a vitrine do Evangelho. Deus nos chamou para ser luz para as nações, e isso é desde o chamado de Abraão. Isso nós vemos agora na nova aliança com Cristo Jesus. A nossa família deve refletir a glória de Deus. Nós somos chamados para um propósito muito maior do que nós. Isso é o que a gente chama de transcendência. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus também no contexto família, e o eixo da família é o casamento. Nós vivemos tempos de desvalorização do casamento. Nós temos inúmeras crises. Na crise da família, nós temos o distanciamento entre pais e filhos. Nós temos o distanciamento emocional do casal, muitas vezes, dentro desse contexto de crise que a gente vive. Nós vamos ter crise de autoridade no lar, relacionamentos que são tensos, solidão, falta de referências morais. Tudo isso afeta a família. Então, a cada 5 casamentos que hoje em dia são registrados, a tendência é que em breve, pelo menos um deles seja desfeito. Pelo menos, em curto prazo de tempo. Mas Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, e Deus quer que você seja abençoado e feliz no seu casamento. Abre aí a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, só para a gente refletir aqui o texto que vai embasar, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 7, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Marcos capítulo 10, o segundo evangelho do Novo Testamento, a partir do versículo 7. Então, onde estamos? Jesus, ele é perguntado aqui sobre a questão do divórcio, do casamento, e aí Jesus diz: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Até aqui. Rapaz, irmão, né? Uma linguagem mais formal aqui. Irmão, irmã. Se tem uma coisa que a gente vê ao longo da nossa vida de crente e da nossa vida de pastor, é que as pessoas separam pelos inúmeros e mais diversos motivos. O título dessa reflexão de hoje é: não quero um casamento fake, quando o casamento não casa. Quando eu costumo fazer um casamento, eu costumo dizer assim: olha, hoje aqui a gente está fazendo uma cerimônia de casamento, mas vocês vão passar a vida inteira casando os gostos, as preferências, a vida, como uma engrenagem onde uma rodinha, eu não sei como é que chama as partes da engrenagem, como um dentinho da engrenagem engata no outro para a roda girar. Assim é o casamento, onde a gente tem que casar as coisas, senão um vai ficar gerando em falso, onde as coisas não vão encaixar, ou vai se dar um sobressalto aqui ou ali. Casar a vida não é algo simples. Por isso que quando Jesus foi perguntado sobre o contexto do casamento, sobre o dar a carta de repúdio, a carta de divórcio, né, quando chegam aqui, né, no começo do capítulo 10, Jesus ele remete à criação. Ele traz o episódio lá do começo de todas as coisas, da formação do homem, do propósito de Deus. Não se explica casamento sem colocar Deus na jogada, porque a partir dele é que o projeto de família começa. E é muito mais do que você ser feliz, é muito mais do que você fazer o outro feliz. O projeto de família e de casamento começa em ele ser para a glória de Deus. Amém? A sua família, a sua existência, o seu casamento, os seus estudos, o seu trabalho, tudo deve existir de forma que glorifique a Deus. E é diante disso que a gente quer falar alguns fatores importantes aqui, para a gente realmente levar a cabo isso. Nós somos chamados a ser luz para as nações. Se antes nós tínhamos no povo de Israel aquele chamado de Deus, né? A partir de Abraão, Deus forma um povo, Gênesis 12. Esse chamado do qual, né, dessa nação viria o Messias. Nós temos ali todas as famílias da terra sendo abençoadas.
essa força centrífuga, onde aquele povo abençoado chamaria a atenção. O que eles têm de diferente? Por que eles são tão abençoados? Nós temos esse contexto que o povo não entendeu muito bem. O povo tomou para aquilo como motivo de orgulho. Nós somos os melhores mesmo aqui, e eu não sei se a gente merece se misturar com essa gentalha. Talvez, eu estou aqui colocando em outras formas para você entender, que o povo se distanciou. O temor de Deus, apesar de ter a lei de Deus, sabe, de cor e salteado sendo falado e ali ensinado, como a gente estudou hoje, preceito sobre preceito, mas o coração estava longe. Eis que nós temos a nova aliança, e agora nós somos então impulsionados para fora. Eis que nós, aqui tem alguém que é judeu de sangue? Tá, toda vez que eu prego nisso, eu não encontrei nenhum até hoje. Nós somos Israel espiritual, então. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, diante desse chamado, nós somos empurrados para fora. Quem é daqui, nasceu em Blumenau? 2. O resto tudo importado. É assim o contexto. Deus nos impulsionou para lugares tão distantes da onde a gente nasceu ou veio, porque é para isso que Deus nos impulsiona. Mas me preocupa também o fato de a gente ter poucos. E essa é uma realidade, fazendo aqui um chamado a nós refletirmos. Essa é uma realidade do nosso contexto catarinense. A maioria das nossas igrejas, nós temos um contexto de muitos irmãos importados e poucos locais. Nós precisamos entender que nós somos chamados a fazer discípulos. E isso nesse lugar onde Deus nos colocou. Eu sou gaúcho. Agora estou em Curitiba. Estou cuidando da IAPA Afonso Pena, que é em São José dos Pinhais. Deus foi me empurrando para aqui e para ali. Estava falando aqui, se eu não falei de púlpito, agora eu falo, conheci o missionário Zé Bento. Chegar lá de Cuiabá, lá em Santo Ângelo, lá no Rio Grande do Sul. A gente se conhece desde então. Ele jovenzinho, eu também. Então a gente se conhece há bastante tempo. Mas, irmãos, Deus, se Ele não é nada é por acaso, nossa vida ela está sob o controle de Deus e para um propósito. Falando sobre o casamento que não casa, a primeira coisa que começa é o temor de Deus. Irmãos, por amor a Jesus, nós somos desafiados por Deus a fazer coisas difíceis e outras coisas impossíveis que só podem ser possíveis pelo poder de Deus. Perdoar alguém? Alguém que nos ofendeu? Alguém que não veio pedir desculpa? Alguém que reiteradamente deseja o meu mal? Jesus me manda perdoar e orar pelos meus inimigos. Essas coisas não são difíceis, elas são impossíveis. A minha carne não quer isso, mas é só por uma natureza transformada pelo Espírito que isso é possível. Agora, falando em coisas difíceis, por amor a Jesus, tem gente que às vezes nunca vai casar. Por quê? Porque a Bíblia fala, não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis. Tem casamento de crente com ímpio que deu certo, depois 2 virou crente? Conheço muitos. Mas eu conheço muito mais que não deram certo. Portanto, tudo começa já antes de casar. Escolha alguém, ore, prepare o caminho para que Deus haja, mas não toma as rédeas da sua vida na sua mão, coloca na mão de Deus. Eu lembro que eu orava, na minha cidade não tinha, e a gente se expõe, né, quando a gente prega. Na minha cidade não tinha, assim, né, talvez alguém que fechasse, assim. Eu sempre orei para que Deus preparasse alguém, porque eu sabia que Deus tinha um chamado para o ministério. Deus mandou importada. A Adriana veio de Campo Grande para morar lá em Floripa, assim, recém-convertida. Deus prepara as coisas. Deus encaminha. Então confia no Senhor, coloca a tua esperança nele, o mais ele fará. Nós precisamos ter o temor de Deus. Não só cantar, não só pregar, não só congregar, responder lição bíblica, saber tudo aqui, mas na prática, sabe, viver como se Jesus não existisse. Da mesma forma, o casamento não casa quando nós simplesmente ignoramos a vontade de Deus para a nossa vida, família e casamento. Já não são mais 2, mas uma só carne. 2 que vão diante de um juiz de paz, né?
casa no cartório, casa na igreja, ou faz as duas cerimônias, né, os dois atos num só. Mas dois caminhos, dois que tinham as suas famílias, casam aqui e agora os caminhos, eles são indissociáveis, se tornam um caminho só. Vão para a mesma casa agora, vão construir a sua vidinha. Eu costumo dizer assim, casamento faz bem, faz muito bem. Sou muito melhor casado do que solteiro. Descobri certas coisas, como aquele caminho mágico do cesto de roupa suja para o armário com a roupa dobradinha. Essas coisas acontecem. Casamento faz a gente descobrir algumas coisas assim incríveis. 2, que deixam seu pai e sua mãe. O homem deixará, pois, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Não é coisa para menino, casamento não é coisa para menina. Menino não sabe que assim, homem, ele pode não saber trocar uma resistência, mas ele vai lá, nem que seja para queimar o chuveiro. Agora, o cara não saber fazer nada, a mulher não saber fazer, não saber cuidar de uma casa, sabe? Um homem que não, um menino que não sabe proteger a sua esposa, depois a sua família, não serve para casar, não está maduro ainda. Isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com maturidade. Deixar sua mãe, o homem deixa seu pai e sua mãe. Um deixar geográfico. Por melhor que seja o seu sogro, por melhor que seja a sua sogra, não é bom morar junto. Às vezes, eu sei, na nossa condição brasileira é difícil morar no puxadinho atrás, amém? Mas corre para não ficar ali muito tempo. Mas que você precisa realmente, assim, construir a sua vida, e o primeiro ano da vida de casados é essencial. Quem aqui está casado há mais de 10 anos? Ó, temos alguns aí. Quem está casado há menos de 10 anos? Há menos de 5 anos agora. Então, vocês sabem bem, eu já estou com 18 anos de casado, caminhando para 19 ano que vem. Mas o deixar geográfico, ele faz parte de uma independência. E bons pais, quando o filho tem dificuldade e vier bater na porta lá, eu briguei com meu marido, briguei com a minha mulher, sai daqui, vai para tua casa, que tu tem casa agora, não é aqui que você vai ficar. Você, né, deixa eles resolverem os problemas deles. O deixar financeiro, não faz sentido casar e viver de dependência de mesada de pai e de mãe. Com certeza, tem muitas meninas que às vezes tinham uma condição muito melhor na casa dos pais do que na casa que ela está construindo com seu marido. Mas assim, isso faz parte. Os pais ajudarem com alguma coisa aqui, outra ali, sim, mas dependência financeira. Existem dois tipos de família. Tem a família aglutinada. Sabe aquela família aglutinada? Da minha esposa é assim. Vai ver uma casa para comprar, todo mundo vai lá ver a casa. Ah, será que dá? Será que cabe todo mundo? E tem a família, a tal da dispersiva. A minha é assim. Ninguém se importa muito com. Eu perdi contato com meus irmãos, par de pai. A gente não tem muito essa proximidade. A gente não tem muito esse negócio de estar junto. Agora, diante disso, tem às vezes famílias que é um rolo financeiro. Gente que tem as finanças misturadas, que um financiamento de um está no nome do outro, que daí falta parcela para pagar aqui, tem consignado em nome da avó. Gente, eu nunca vi isso dar certo. Tem gente séria, tem vezes que não dá rolo. Olha, é difícil. Eu nunca vi dar exatamente certo, não. Portanto, tenha você condições de manter a sua família. Com pouco, pode ser. Pode não comprar croissant, mas um pãozinho. Santa Catarina chama pão d'água? Francês? Rio Grande do Sul, pão d'água. Ou cacetinho. Então, você compra o seu pãozinho lá, mas você fica tranquilo. E o deixar emocional também, como a gente já falou aqui. Mas quando o casamento não casa, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Pastor, daí está aquela crise no casamento. Mas será que foi Deus que juntou? Irmãos, casamento, chamando ou não Deus para fazer parte, um casamento cumpre o propósito dele, que é a formação da família. O que é um casamento na igreja? São duas pessoas que querem casar, mas elas não querem casar sozinhas, elas querem chamar mais um para fazer parte da aliança. Chamar Deus para fazer parte da aliança.
E Deus não deve ser chamado não só ali neste dia, naquele momento, sabe? Quando é feita a oração, quando a partir dos votos. Por que é uma cerimônia de casamento? Duas pessoas querem chamar Deus para fazer parte. Essas pessoas fazem juras de amor e pedem a bênção sobre essas juras de amor, essas promessas de fidelidade, de companheirismo, de estar junto. Mas, quantas vezes o casamento não casa quando nós apenas entendemos que temos uma obrigação para com o outro? Uma obrigação, sim, existe, mas não é apenas um contrato. Um casamento, ele é uma aliança aos olhos de Deus. É fazer uma aliança, que a gente usa até um anelzinho, que a gente chama de aliança, mas aliança não é isso. Isso aqui é um símbolo da aliança que eu tenho com a minha esposa. Quem olhar para minha mão sabe, eu sou um cara aliançado. E da mesma forma você. Se você está na mão direita, você já está em aliança de compromisso para um futuro casamento. Mas lembre-se, até o casamento, pensa bem, o noivado ainda pode ser desfeito, mas depois é você que escolheu e você nem pode pôr a culpa nos seus pais que escolheram por você. Ah, deram umas vacas lá e agora, já trocou pela futura esposa. Antigamente tinha disso em outros lugares do mundo. Nós não tem mais casamento arranjado. É você que escolhe, então escolha bem. É você que escolhe, mas não vai orar depois de você ter escolhido, dizer: Senhor, é essa. Senhor, é esse, abençoa. Peça antes, busque a Deus. O casamento não casa quando nós saímos daquele lugar de egoísmo. Deus tem uma coisa fascinante que a gente não consegue entender, que eu acho que só no céu verdadeiramente só no céu nós vamos ter a completa noção do que é. Deus é um e é três. Deus é um e em si mesmo ele é uma comunidade. Não tente explicar isso com a certeza de que você sabe tudo sobre isso. A gente sabe um pouco do que Deus nos revela, o que é a trindade de Deus. E este Deus nos criou para uma vida em comunidade. Tanto é que ele forma o homem, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Tanto é que quando ele nos salva, nós não somos chamados para ser salvos e ficar em casa acompanhando o culto pela internet. Deus nos chama para viver essa vida de comunidade. Porque é na vida de comunidade que a gente vence o egoísmo, que a gente ama melhor, que a gente é formado à imagem de Jesus. Se tem um objetivo que Deus quer para você, e se você esquecer toda a mensagem, é que, não esqueça disso, Deus quer que você seja semelhante a Jesus. O padrão é alto e o propósito é glorioso. Por isso, seja como Jesus no seu casamento, seja como Jesus que não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Quando a gente fala do amor, a gente faz tempo que eu não consigo assistir um filme que não seja parcelado, com a minha esposa. Os anos vão passando, a gente vai assistindo filme parcelado, seja um pedaço aqui, outro dia lá, outro pedaço. Mas eu lembro que no começo do casamento, a gente assistia bastante aqueles filminhos assim que, ainda bem que a gente não tem diabetes, aqueles filminhos açucarados, que minha esposa gostava. E nos filminhos o amor romântico, ele tem muita coisa que na vida real não tem. O amor de verdade, o filme romântico não mostra, porque ele tem muitos desafios. E quando Jesus nos chama a amar, ele nos chama, e aqui eu falo especialmente aos homens, nos chama a amar com um amor sacrificial. Um amor que realmente vai se molhar na chuva para que a família não se molhe. Vai, deixar sobrou um bife, deixa a família, eu vou atrás em outro aspecto ali, como um ovo aqui. Mas é esse amor que Jesus nos chamou, nós homens, a termos. Homens, amém? Amém. Isso aí. Casamento não casa quando a gente vive para si mesmo. Quando a gente vive para ser satisfeito da nossa própria vontade. Basicamente, o casamento, ele tem esse propósito: ser uma só carne. Duas pessoas que vão juntar um caminho, vão viver unidas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Não tem como ser uma só carne se não se estiver de acordo. Andarão dois juntos se não estiver de acordo?
E é muito provável que tudo que eu esteja falando aqui para você, você já sabe. Eu só estou aqui para lembrar você. O casamento não casa se fazemos, nós juntamos duas vidas de solteiro e não se torna uma vida só. A fusão, onde a partir daí nós temos uma só vida selada por Deus nessa união. Quando a gente substitui o eu pelo nós, aí o casamento casa. Quantas vezes a vida financeira de muitos casais não casou? Quantas vezes nós temos os sonhos de muitos casais que, por mais que tenham décadas de casamento, eles não casaram os sonhos. Estava conversando, vindo para cá, a viagem é um pouquinho longa, sobre navio de cruzeiro. Eu ainda um dia gostaria de ir passear numa viagem dessa. Sei que às vezes é um perrengue, porque é muita gente e tal, mas é caro também. Mas talvez. Mas minha esposa já disse que não vai rolar. Ela não, não topa, ela não curte, ela não vai. Amém, já matei esse sonho dentro de mim, não vai mais rolar. A não ser que ela mude de ideia, daí nós vamos animados. Mas senão, não vamos mesmo, não vou forçar ela, não vamos. Nós construímos outros sonhos juntos. Então, a gente precisa juntar nossos sonhos, nossas dívidas, nossos parentes, que a gente casa, tem um pacote. Não é só, né, eu amar minha esposa, eu odiar a família dela, isso não existe. Porque, inclusive, tanto a família dela quanto a minha família não são crentes. E nós, vivendo bem a vida conforme Jesus planejou para a gente pode testemunhar do amor de Jesus. Amém? A vida não casa quando a gente não compartilha da vida do lar. Para os homens, Deus fala assim: maridos, vocês vivam a vida comum do lar com discernimento. Maridos, vivam a vida comum do lar. Sabe o que significa isso? Levar o lixo para fora. Sabe o que significa isso? Lavar a louça. Entender que a louça, vai lá, o marido faz assim, vai lá ajudar a sua mãe a lavar a louça lá. A louça quem sujou foi todo mundo. A casa é de todos. Claro, claro. Você sabe bem ponderar isso aí. Temos as divisões de tarefas, mas chegar, ficar no sofazão, esperando que tudo se resolva, né? Ficar só na caixinha do eu o tempo inteiro. Dormir, outra coisa que o homem faz, não durmam em horários separados. Casais, não durmam em horários separados. Durmam no mesmo horário. Vão dormir juntos e no mesmo horário. Eu lembro quando eu era solteiro, um pastor falava assim, pastor João de Matos. Ele veio de Aracaju lá para Santo Ângelo, uns tempos depois. E ele dizia assim: casais não durmam separados, do tipo um na cama, outro no sofá, porque brigou. Não deixe o inimigo se colocar entre vocês. E isso realmente precisa ser uma realidade, porque isso aí, porque geralmente quando isso acontece, geralmente vem uma fala do tipo, eu acho que não vai dar mais para a gente continuar junto. Desse jeito eu vou sair de casa. E o divórcio não pode ser uma opção para os filhos de Deus. Amém? E não é um casamento de qualquer jeito, amarrado ali, que você está amarrado com a pessoa que Deus quer que você leve o casamento de qualquer jeito, a qualquer custo. Não. Deus quer transformar o seu casamento naquilo que precisa ser transformado se você está sofrendo nele. Deus quer fazer que você viva uma vida conforme Deus planejou e você seja feliz nessa vida de casados. Quantas vezes muita gente casou no cartório, mas as lutas não casaram, porque tem mulher que está doente, vai sozinha para o médico. Marido não acompanha, não leva. Ela não dirige, ele tem o carro, ela vai ter que pegar o Uber, vai ter que pegar o ônibus, vai ter que esperar na fila, mas ele não acompanha. Quantas mulheres estão lutando sozinhas, sem ter um marido protetor ao seu lado? Quantas vezes muitas pessoas casaram no cartório, mas quando um conquista alguma coisa, não compartilha com o outro. Uma das melhores coisas de estar casados é quando você entendeu que você não quer viver sozinho as suas conquistas. Você viu uma coisa bonita, você quer levar outra pessoa para estar junto. Você viveu uma coisa legal, você leva o outro para compartilhar com você. Você comeu uma coisa legal, você já pega um pedacinho para, experimente isso aqui é muito bom. Isso faz parte do propósito de Deus para a gente. Porque não é bom que o homem esteja só. A vida não casa se nós não entendemos que o marido, ele deve ser liderança espiritual em casa. Irmãos,
varões. Talvez outro dia venha uma mulher dar mais puxão de orelha em mulher. Hoje eu vou dar um puxão de orelha mais em homens. A gente está vendo muitas irmãs, inclusive minha esposa, né, junto com o Ministério de Mulheres Regional, está fazendo o relançamento do projeto Sara, Mães de Oração. Mas quantas irmãs a gente está vendo? Isso é louvável e é maravilhoso. Irmãs que estão se dedicando em oração pelos seus filhos, pelas suas casas, pelas suas famílias. E isso é maravilhoso. Mas o lance é que muitas vezes a gente está terceirizando para a esposa o cuidado com os filhos. A gente está terceirizando, nós homens. Você lembra de Jó? Que intercedia pelos seus filhos, fazia sacrifício? Eu não entendo que a gente deva chamar hoje o homem como sacerdote do lar. Acho que não é esse o aspecto. Eu prefiro a palavra líder espiritual da sua família. Quem vai ensinar os seus filhos a conhecer a Escritura? Você, homem. Quem vai lutar pela valorização da família, pelo cuidado da sua casa? É você, homem. Não fique como um menino esperando que político vai defender família. Quem vai defender família, a começar pela sua família, é você. Você dentro da sua casa, você dentro do seu lar, você vai lutar pela sua família. Você vai proteger os seus filhos conhecendo os amigos deles. Eu lembro quando a Luísa teve celular. Em casa eu criei uma regra no roteador. Eu peguei o MAC address, botei uma regrinha. Para quem mexeu um pouquinho disso vai saber. Botei uma regrinha que entre 10 da manhã e 8 da manhã o Wi-Fi dela cortava. E daí, por que ela precisa de celular de madrugada? Para quê? Não precisa. E assim foi. Até o momento que ela foi das mais tardias, né, a ter celular. Inclusive, não foi a gente que deu, foi parente. E depois também, né, disse que teve internet, assim. A gente precisa proteger os nossos filhos. A gente não foi chamado para ser amigo. Devemos ser amigos dos nossos filhos, mas em primeiro lugar, aquele que protege, aquele que incentiva ele a dar o melhor de si, aquele que vai cobrar, mas não só cobrar. Porque muitas vezes a gente só cobra, só dita regra para os filhos, mas não ensina o evangelho. Não mostra o amor de Jesus, não mostra a graça de Deus. O casamento não casa se nós não entendermos corretamente o nosso papel. Amados irmãos, tá bom, falando para as irmãs. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. É um trabalho conjunto. É um trabalho de dividir a vida, de casar as coisas. A gente vive numa época de empoderamento feminino. Eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra, porque ela denota que a mulher, por si só, ela, né, é vencedora, se basta. Eu entendo que Deus, ele colocou homem e mulher para andar lado a lado. E aqui eu falo do contexto de família e casamento. Que ele também deve refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Não tem como casar a vida se cada um faz coisas separados. Não tem como casar as coisas se vai dormir em horários separados. Não tem como andar junto se são uma só carne, mas de verdade ainda vivem com dinheiro separado. Nós, né, e encaminhando aqui na mensagem de hoje, a gente sempre recomenda, em todo curso de noivos, todo aconselhamento depois de casados, tenham uma finança só. Saibam as senhas de celular uns dos outros. Saibam mexer, né? Eu e a Adriana não chegamos a ter uma conta conjunta, é uma opção nossa. Mas ela tem livre acesso à minha conta, eu tenho acesso à conta dela, mas a gente tem uma conta só na casa. O cartão é um só que nós temos, centralizamos inclusive nele. Porque entre crente, a gente cuida com a infidelidade sexual, mas às vezes a gente descuida da infidelidade financeira. Sabe aquele gasto escondido? Eu acho que aqui em Blumenau não, mas eu acho que lá em Curitiba às vezes acontece. Aquela infidelidade financeira, sabe? Aquele instrumento, Fábio, que aparece do nada assim. O músico tem isso, né? Não, mas não com o Fábio. Então, aquele vestidinho pendurado, mas de onde que surgiu esse vestido? Essas coisas. Precisa ser um só. Ter liberdade para comprar as coisas maiores conversa, mas ter um orçamento,
ter realmente fidelidade em tudo que fizer para com Deus também. Eu lembro que as primeiras vezes foi muito ralado quando a gente foi casar, pagando aluguel, sabe? Eu casei, no que eu casei já fui promovido de estagiário para efetivo. E eu lembro assim, nós íamos comprar um ventilador de teto. Floripa era quente, a gente morava em Floripa, deu assim, Senhor, nos ajuda a escolher o melhor ventilador de teto que não estrague tão cedo. Deus foi abençoando a gente, prosperou, né? Hoje a gente conseguiu botar um ar-condicionado no quarto esse ano. Mas são coisinhas assim que, se você for fiel a Deus no pouco, você vai ser fiel a Deus no muito. Você precisa exercitar isso sempre. Eu nunca vi ninguém dizer que deu errado. Ó, pastor, deu errado. Passei a dizimar, deu tudo errado na minha vida. Eu nunca vi nada disso. Seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel a Deus. Porque senão, o casamento não casa. Se a comunicação não for efetiva, o casamento não casa. Talvez se cresceu no lar onde seus pais conversavam menos que o mínimo. Tinha só aquela conversa de tratar as coisas no que precisava comprar ou precisava fazer, e ainda assim pela metade. Bom, na minha casa não teve nem conversa. Eu não tinha um referencial masculino. Eu digo que muitas coisas não se desenvolveram em mim. Eu, por exemplo, não tenho muito gosto de time de futebol. Eu sou colorado porque meu pai era colorado, do Internacional. Mas fora isso, eu não tenho nem paciência para assistir um jogo. Não tive essa referência. Como gaúcho, costumo dizer que eu sou um gaúcho tipo exportação. Eu não faço chimarrão, mas eu tomo. Porque lá em casa minha mãe não fazia chimarrão. Então, meu pai, sim, ele tinha o hábito e tal, mas eu não convivi com ele. Ele divorciou da minha mãe quando eu tinha 2 anos. São coisas que não se desenvolveram. E eu tive que aprender depois, como casado, a me comunicar com a minha esposa de uma forma efetiva. Todos nós temos inúmeros desafios. E para finalizar aqui, um último ponto. Um dos propósitos, não o propósito, mas um dos principais propósitos que Deus tem no casamento está lá em Malaquias. Em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim, e eu vou ler na NVT, para você entender. Malaquias 2,15. Olha só um dos propósitos do casamento. Acaso o Senhor não os fez um só com a sua esposa? Porque como é que chegamos nessa pergunta aqui? O povo vinha orar, enchia o altar do Senhor de lágrimas, chorando, ah, Senhor, ó vida, ó céus, nada dá certo. Mas o povo estava descuidando do casamento. Daí Deus pergunta, o profeta aqui, por acaso Deus não fez vocês dois um só? Né? Lembra? Uma só carne? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, Ele quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem o coração. Permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade. Um dos propósitos do casamento é que seus filhos conheçam a Deus. Que os seus filhos sejam fiéis a Deus. E o povo estava repudiando a esposa. Estava assim, por qualquer motivo, queimou o arroz, ah, vou repudiar essa aí, vou pegar outra, que essa aí não serve para fazer arroz. Era assim, era por tudo e por nada. Qualquer motivo era motivo para separar, não muito distante do que a gente tem hoje. E aqui nós temos um dos principais propósitos do casamento. Que os nossos filhos conheçam e amem a Deus. Irmãos, a gente está terceirizando muita coisa. Eu não recrimino quem pega um tablet e dá para a criança, né, assistir alguma coisinha, não recrimino. Tem hora que precisa dar um sossego ali, a chupeta eletrônica, né? Isso aqui é dar uma tranquilidade, uma paz, um sossego em casa. Mas assim, cuidado, porque isso pode se tornar o principal recurso para você não apresentar Jesus para sua criança. Toda apresentação que eu faço também, eu relembro aos pais. A gente está apresentando aqui essa criança ao Senhor. Mas agora cabe a vocês apresentarem Jesus para Ele ao saírem daqui. Deus espera que você transmita a fé aos seus filhos. Sempre foi assim, e essa é uma teologia que você vai encontrar em toda a Escritura. Este ensinamento de que os seus filhos precisam conhecer Jesus através de você. Não é o pastor,
A igreja está aqui para auxiliar. Não é o professor da classe de crianças e adolescentes que vai auxiliar você. Ele vai auxiliar você. Mas você, dia após dia, isso dá trabalho. Porque é dia após dia. Não é falar das historinhas de Vingador, sei lá, galinha pintadinha. Tem todos esses recursos para criança, mas eles precisam, em primeiro lugar, conhecer Jesus. Que diferente desses outros personagens, Jesus é de verdade. Jesus está presente na família. E seus filhos verem você orando quando as coisas não estiverem bem. Quando a conta, sabe, as contas começarem a sufocar lá, vem cá, filha, a gente está precisando gastar menos aqui, a gente vai orar para Jesus abençoar a nossa situação. Sabe, que eles possam ver você orando à mesa. A Bíblia, inclusive, tem uma teologia, né, em relação a isso, à mesa. Deus tem o prazer de ter os seus filhos ao redor da mesa. E quantas vezes a gente sai daqui, de um sábado como esse, abençoado, nem almoça junto, nem ora, sabe? Cada um vai servindo, vai comendo. Um pega o prato, vai na TV, outro pega o prato, vai no quarto. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer que o seu casamento case e que os seus filhos sejam abençoados com isso. Amém? Seus filhos também são para a glória de Deus. E diante de um mundo tão corrupto, tão perdido, tão deturpado, tão doente, de casamentos tão destruídos, de estruturas familiares, como é que eles chamam? Família moderna. Nós não pregamos moral, nós pregamos evangelho. Moral é uma regrinha de fazer isso ou aquilo, mas evangelho é uma lista de, não é lista, é Jesus, eu me parecer com Jesus, meus filhos parecer com Jesus e o meu casamento ser para a glória de Deus. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos. Porque ninguém vai lutar pela sua família, se não for você. Deus está aqui para abençoar sua família, sua casa e o seu casamento. E vou concluir essa mensagem orando por você. O grupo de louvor pode se posicionar, mas eu quero fazer uma oração de aplicação dessa mensagem. O que Deus falou contigo nessa manhã? Vamos nos colocar em pé? Talvez você não casou ainda, você planeja construir uma família. Saiba que Deus tem bênção para você, mas viva o propósito dele acima de tudo. Feche seus olhos. Deus maravilhoso, eu te louvo, ó Deus, porque os teus planos são muito melhores, ó Deus, que os nossos melhores sonhos, melhores planos. E assim, ó Deus, diante da tua palavra, diante do Senhor Jesus que foi questionado acerca do divórcio, do repúdio, de uma fraqueza no casamento, o qual o Senhor não planejou para ser, o Senhor Jesus apontou para o propósito que vem desde o começo da história humana. Seja abençoado, ó Deus, em casa, no nosso lar, e que a nossa família reflita poderosamente, ó Deus, as virtudes do Evangelho. Abençoa, meu Deus, que o nosso casamento não seja daqueles que estão apenas juntos, brincando de casinha debaixo de um mesmo teto, mas que, ó Deus, casem os seus sonhos, casem, ó Deus, a fé, que os casais orem uns pelos outros e que orem pelos seus filhos, que os nossos filhos, ó Deus, vão ao mundo como flechas, ó Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. A gente vai louvar a Deus enquanto isso, mas eu quero aqui com os pastores.